Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia, estamos aqui com vocês através do canal Reino em Pauta, levando uma palavra de vida a todos vocês. Meus queridos, nós iniciamos uma série escatológica alguns dias atrás e falamos 7 reflexões relacionadas à abertura dos 4 primeiros selos. O tema geral é: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Amados, então nós gastamos 7 reflexões para falar da abertura dos 4 selos e ficou muito claro naquelas reflexões que o evangelho, a pregação do evangelho relaciona-se ao cavaleiro do cavalo branco e ali, amados irmãos, é uma sequência, né? O cavaleiro do cavalo branco, que é o evangelho, a pregação do evangelho e o que acontece após a pregação do evangelho. Então conclui os 4 primeiros selos que estão realmente, amados irmãos, atuando firme e forte em nossas vidas, em todo o tempo, desde que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro, o único digno de abrir os selos e, obviamente, após a sua morte, ele então começou a abertura desses selos, esses 4 primeiros selos. Mas agora nós vamos tratar um pouquinho sobre o 5º selo. Amados, o 5º selo está no livro de Apocalipse 6, 9 ao 11, que eu vou ler, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Aleluia! Amados, eu fico maravilhado com a palavra de Deus, aquilo que ela fala, que ela revela, aquilo que ela ministra. E aqui, na abertura do 5º selo, tem algo extremamente profundo. O que significa a abertura do 5º selo? A abertura do 5º selo é o clamor dos mártires. É o clamor daqueles que morreram por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, e o número deles são muito grande. Queridos, claro, obviamente que até hoje existem pessoas que morrem pelo evangelho, né? Morrem por pregar a palavra de Deus em muitos países que não aceitam a pregação e propagação do evangelho. Mas algo me chama a atenção, porque quando eles clamavam, ouve-se uma voz e disse: vocês esperam mais um pouco, até que os seus irmãos santos, né, que hão de morrer como vocês, se completem. Amados, ficamos pensando, né? Mas então, como que é isso? Uma parte já morreu lá atrás, outra parte está morrendo, e quem ainda vai morrer? Nós sabemos, queridos, que, segundo a palavra de Deus, em Mateus 25, está revelado sobre as 10 virgens, e ali revela que 5 virgens eram imprudentes. As 10 virgens relacionam a todos os crentes em toda a terra, em todo o mundo. E quando eu falo crentes, eu não estou falando apenas aqueles que são da igreja evangélica. Eu estou falando crentes, quem crê em Deus. E o que acontece ali? A gente vê claramente que a metade desses que creem em Deus não conseguiram encontrar com o noivo. Então muitos ficarão no arrebatamento dos santos vencedores. Muitos crentes não conseguirão subir naquele dia. E eles então passarão pela grande tribulação, a qual vamos mencionar ao final da abertura 6º, 7º selo. Então o que acontece, querido? Eles vão ficar no arrebatamento dos santos vencedores e então muitos deles morrerão por causa da palavra de Deus. Então, esses santos mártires estão aguardando esse acontecimento. Esse acontecimento é uma realidade que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Então, amados, chegamos a essa conclusão, então, que o 5º selo refere-se ao clamor dos santos que morreram por causa
de Cristo por causa da palavra do Senhor. E isto é muito significativo para todos nós. Meus amados, então, o quinto selo desvenda o mártir cristão desde o primeiro século até a época próxima ao fim desta era, né? E também pode incluir o número dos santos do Antigo Testamento, como revela Mateus 23, 34 ao 36. Enquanto o evangelho está sendo pregado, como é indicado pelo primeiro selo, sempre há martírio dos santos fiéis. O martírio dos santos não é por causa da oposição deles a qualquer regra humana, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Gente, o que leva uma pessoa a cometer um ato desse, irmãos, é a palavra de Deus, é o testemunho, é a vida governante de Deus. Porque, amados irmãos, as trevas não se acertam com a luz. Aonde está a luz, as trevas têm problemas, elas têm que ser extirpadas. Então, é muito sério isso. O que Satanás tem tentado fazer? Ele tem tirado a essência da igreja. Os evangélicos, os crentes estão perdendo a essência e, portanto, trabalhando em cima do muro. Já não é mais aquela igreja de Filadélfia revelada em Apocalipse, aquela igreja fiel, aquela igreja que não tem dinheiro, não tem fama, mas ela é forte, ela tem a palavra, ela tem o poder de Deus. Hoje, quando você olha para o sistema evangélico, irmãos, uma grande maioria tem dinheiro, tem fama, tem pompa, tem uma série de coisas e não tem vida. Não tem testemunho, isto é, ela saiu de Filadélfia e entrou em Laodiceia. Hoje, a maioria estão em Laodiceia. E os de Laodiceia, queridos, não serão arrebatados. Paulo, quando ele falou sobre a igreja de Laodiceia, ele estava preso e ele clamou e disse assim: orai pelos irmãos de Laodiceia. Orai, leve essa carta aos laodicenses, ministre eles precisam entender, eles precisam voltar para o Senhor. Então isso, queridos, é muito tremendamente sério, e nós precisamos nos voltar, precisamos retornar ao princípio, precisamos pensar onde nós nos localizamos. Já entendemos então a questão dos 4 selos. Primeiro, o evangelho é pregado. Depois, o evangelho causa algo em nós. O evangelho, ele trabalha em nós, amados irmãos. O evangelho causa em nós fome. O evangelho causa em nós, amados irmãos, também no final a morte de tudo aquilo que não é de Deus. O evangelho transforma, e Deus tem algo para mim e para a sua vida. Agora é o 5º selo, agora é o clamor dos que morreram por Cristo, agora é o acontecimento que está em andamento, porque tem gente morrendo, e nós aguardamos a volta iminente do Senhor, e sabemos que após a volta iminente do Senhor, haverá muitas outras mortes, mesmo porque todos os crentes que ficarem no arrebatamento dos santos vencedores, eles vão lembrar da palavra e eles vão então não aceitar o domínio do governo mundial, do governo da besta, do anticristo. Eles não vão aceitar. E quando eles não aceitar, certamente uma grande parte deles morrerá. E assim sendo, irmãos, né, esse clamor dos mártires que o 5º selo revela, estão esperando esse acontecimento. Então olha a situação que está acontecendo na abertura do 5º selo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, o evangelho é boas novas. O evangelho proclama às pessoas o testemunho de Jesus e a vida dos que vivem. Olha o que o evangelho proclama. Primeiro, o testemunho de Jesus. Ele é o quê? Ele é a vida daqueles que vivem. Então, o testemunho é a vida dentro de mim e de você. Se eu tenho Jesus, irmãos, de verdade, eu vou viver a realidade desse Jesus. Eu vou viver no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. O meu ser completamente completo vai ser tomado pela força desse evangelho. Então, amados irmãos, a sociedade humana, com a cultura humana, está inteiramente sob a influência maligna de Satanás. Como diz em 1 João 5,19,
que o mundo jaz no maligno. O mundo, irmãos, jaz no maligno. A morte habita no mundo. Tanto a pregação da palavra de Deus como a vida do testemunho de Jesus é contra a tendência satânica do mundo. Claro, óbvio, certamente Satanás odeia isto. Assim sempre e onde quer que os santos preguem a palavra de Deus e vivam o testemunho de Jesus, Satanás, amados irmãos, instiga as pessoas, perseguindo-os incansavelmente. Isso não é uma luta entre homens e os santos, né? Mas entre Satanás e Deus. Tempo virá em que Deus vingará os santos, executando seu justo julgamento sobre a terra, o qual está sob a influência maligna de Satanás. Meus amados e queridos irmãos, deixa eu falar algo para você. Deus é Pai. Deus é o Senhor da igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça do corpo. Então, sendo ele cabeça, ele determina, ele governa. Está próximo o dia que o Senhor vai fazer o seu julgamento. Portanto, guarde no seu coração a abertura do quinto selo, que é o clamor de alguém, irmãos, que já morreu por causa do evangelho. O quinto selo é o clamor de alguém que já morreu, de alguém que ainda está morrendo e de alguém que ainda vai morrer. Existe um clamor e existe uma resposta de Deus. Eu quero concluir essa primeira reflexão de hoje dizendo a vocês a glória, né, do amor de Deus por nós, a preocupação de Deus. Deus, irmãos, ama essa terra. Mesmo que ela foi usurpada, ele ama porque foi ele que criou. E o Senhor vai repreender o mal usurpador e no final da era, o Senhor vai restaurar o céu e a terra. E você, amado, foi chamado e colocado nesse plano e nessa visão. Oremos ao Senhor e olha, fica comigo, porque você precisa seguir passo a passo as reflexões para entender. São 14 mensagens que nós vamos pregar sobre esse tema do romper dos selos e abrir o livro. Então, que Deus te abençoe. Pai, obrigado por essa manhã. Fica conosco, sustentando a cada um dos meus irmãos, ministrando sobre cada um, realizando uma obra tremenda. Pai, dá um dia abençoado para o seu povo, sustenta cada um. Deus eterno, nós glorificamos o teu nome pela oportunidade e pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Beijão e até amanhã.